Quando pensamos no corpo humano, muitas vezes o reduzimos a uma máquina biológica, um conjunto de órgãos, músculos, ossos e fluidos, controlados por comandos do cérebro. Mas essa visão mecânica é apenas uma pequena parte da verdade. O que a ciência moderna começa a descobrir, e que as tradições ancestrais sempre souberam, é que o corpo é um campo vivo de comunicação constante. Cada célula não apenas executa funções químicas, mas também emite e recebe sinais, como se estivesse participando de uma conversa silenciosa. Imagine por um instante, dentro de você existem cerca de 37 trilhões de células. Cada uma delas possui uma vida própria, com mecanismos de percepção, memória e resposta. Elas se organizam em comunidades, trocam informações por sinais elétricos, bioquímicos e até vibracionais. Não é exagero afirmar que cada célula funciona como um ser vivo em miniatura. E juntas, elas formam você. E assim como você entende palavras e emoções vindas de outras pessoas, suas células entendem os sinais que você mesmo emite, através dos pensamentos, sentimentos e palavras. As tradições espirituais mais antigas já intuíam essa realidade. Para os chineses, a energia vital que circula no corpo, o Qi, conecta mente e matéria, fazendo com que cada órgão sinta emoções específicas. A tristeza afeta os pulmões, a raiva impacta o fígado, o medo se aloja nos rins. Os egípcios falavam do Ka, uma força invisível que animava a carne e mantinha o corpo vivo em harmonia. Já os hebreus chamavam de Ruach, o sopro divino, a energia que dá vida ao homem. Diferentes nomes, mas uma mesma intuição. O corpo é mais do que carne. Ele é um sistema sensível, capaz de ouvir, reagir e transformar-se. Hoje, a biologia celular confirma algo que parece sair direto dos textos antigos. Estudos mostram que as células possuem receptores capazes de detectar não apenas moléculas químicas, mas também frequências eletromagnéticas. O coração, por exemplo, emite um campo elétrico mensurável que influencia o cérebro, e esse campo, por sua vez, muda de acordo com o estado emocional. Ou seja, quando você sente gratidão, amor ou alegria, seu corpo literalmente vibra em harmonia. Quando sente raiva, medo ou estresse, suas células recebem sinais de alerta e todo o organismo reage em tensão. É por isso que a linguagem secreta do corpo não é feita apenas de palavras. Ela é composta por emoções, pensamentos e intenções. Cada sentimento é uma mensagem bioquímica. Quando você se preocupa em excesso, libera hormônios como o cortisol, que enfraquece o sistema imunológico. Quando sorri, ativa a produção de endorfinas, que fortalecem a saúde e melhoram o humor. As células não sabem distinguir se o perigo que você imagina é real ou não. Elas apenas respondem ao que você acredita. E aqui está o ponto crucial. Você é o narrador da história que suas células escutam todos os dias. Quando diz para si mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, essas mensagens se tornam ordens biológicas. Seu corpo recebe o comando e age de acordo. Mas quando você afirma, eu sou capaz, eu estou em equilíbrio, meu corpo é forte, essa informação também ecoa pelo organismo, reorganizando células e sistemas para alinhar-se à sua convicção. Esse diálogo interno é tão poderoso que alguns cientistas da epigenética afirmam que não somos prisioneiros do nosso DNA. O ambiente celular, influenciado pelos pensamentos, emoções e percepções, pode ativar ou silenciar genes. Em outras palavras, sua linguagem interior pode mudar a forma como seus genes se expressam. O que antes parecia destino imutável, agora é visto como campo de possibilidades. As tradições antigas chamavam isso de palavra criadora. O que você diz molda sua realidade. Hoje chamamos de epigenética, neurociência, bioquímica. Mas no fundo, estamos falando da mesma coisa. Seu corpo é um ouvinte atento. Talvez você nunca tenha percebido, mas desde o momento em que acorda até a hora em que dorme, suas células estão registrando cada emoção, cada pensamento e cada palavra. É como se houvesse um gravador invisível dentro de você. Se esse gravador está cheio de mensagens negativas, seu corpo vive em estado de guerra.
Mas se ele é alimentado com palavras de amor, confiança e esperança, sua biologia responde com equilíbrio e vitalidade. A grande questão é: qual linguagem você tem usado com seu corpo? Você tem falado com ele como um inimigo que precisa ser controlado ou como um aliado que precisa ser cuidado e respeitado? A verdade é que sua saúde, seu bem-estar e até sua longevidade dependem dessa resposta. Esse é o segredo que vamos explorar. Entender que o corpo não é um mero espectador, mas um participante ativo, sempre ouvindo e obedecendo ao que você transmite. Desde os primórdios da humanidade, o som sempre foi visto como algo mais do que simples vibração no ar. Para os povos antigos, a palavra era sagrada, dotada de poder criador. Não era apenas uma forma de comunicação, mas um instrumento capaz de mover energias invisíveis e transformar realidades. No Egito Antigo, por exemplo, acreditava-se que o próprio universo havia sido gerado a partir da voz dos deuses. Os sacerdotes usavam cânticos e entonações específicas durante rituais, acreditando que cada som possuía uma frequência capaz de abrir portais espirituais e harmonizar o corpo humano. As palavras não eram ditas por acaso. Cada sílaba era um código que vibrava em sintonia com a ordem cósmica. Na Índia, esse conhecimento foi preservado através dos mantras, sons repetidos com devoção e intenção. Mantra significa literalmente instrumento da mente. Os sábios indianos sabiam que, ao repetir determinadas combinações sonoras, era possível alterar o estado de consciência, purificar o corpo energético e até influenciar as funções fisiológicas. Por isso, até hoje, milhões de pessoas recitam o Om, considerado o som primordial, a vibração que ecoa no universo desde o início dos tempos. Na tradição hebraica, a própria criação é narrada através do verbo, e Deus disse: haja luz e houve luz. O mistério aqui é claro. Não foi pela força física ou por um gesto visível, mas pela palavra que o cosmos foi ordenado. Os cabalistas acreditam que as letras hebraicas não são meros símbolos, mas chaves vibracionais que sustentam a realidade. Cada combinação de letras é um código de energia que ressoa no nível mais profundo da existência. Mesmo no cristianismo, esse conceito aparece de forma marcante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O texto sugere que antes da matéria, antes do espaço e do tempo, havia uma vibração, uma palavra viva que deu forma a tudo. A ciência moderna começa a lançar luz sobre esses mistérios. Experimentos como os do pesquisador japonês Masaru Emoto demonstraram que a água reage às palavras e às intenções humanas. Em suas experiências, recipientes de água expostos a palavras como amor ou gratidão formavam cristais belíssimos e simétricos quando congelados. Já palavras como ódio ou raiva produziam formas disformes e caóticas. Se o nosso corpo é composto por mais de 70% de água, o que será que acontece quando nos submetemos diariamente a pensamentos e palavras negativas? Além disso, o campo da simática, o estudo das formas criadas por vibrações sonoras em líquidos, pó e outras substâncias, mostra que cada frequência gera padrões específicos. Sons harmônicos criam mandalas e figuras geométricas de grande beleza. Sons desarmônicos, por outro lado, geram caos e desordem. Mais uma vez, isso sugere que aquilo que falamos e ouvimos não apenas afeta nossa mente, mas literalmente molda nossa biologia. Esse conhecimento não se restringe ao Oriente ou ao Egito. Entre os povos nativos da América, os cânticos xamânicos eram considerados remédios espirituais. O som do tambor, por exemplo, era usado para alinhar o coração humano com o ritmo da terra. Entre os gregos, filósofos como Pitágoras afirmavam que o universo inteiro era música, regido por proporções matemáticas sonoras. Para ele, o corpo humano também possuía sua própria harmonia, e a doença nada mais era do que um desafinar dessa sinfonia interior. Todos esses exemplos apontam para a mesma direção. A palavra, o som e a vibração têm impacto direto na vida. O que os antigos chamavam de magia do verbo, hoje começamos a compreender como ressonância, frequência e bioquímica. Mas o princípio é idêntico. Nossas palavras são sementes lançadas no campo fértil do corpo e da mente.
Agora pense por um instante. Quantas vezes por dia você repete frases como "eu estou cansado", "nada dá certo para mim" ou "eu nunca vou conseguir"? Cada uma dessas expressões funciona como um mantra negativo, moldando sua realidade de forma sutil, mas poderosa. Suas células escutam, registram e reagem. Elas obedecem ao comando da vibração que você emite. Da mesma forma, quando você repete frases positivas, mesmo que inicialmente não acredite nelas, está treinando suas células para uma nova realidade. Ao dizer "eu sou saudável", "eu sou próspero", "eu sou capaz", você ativa frequências que pouco a pouco reprogramam não apenas sua mente, mas seu corpo inteiro. Esse é o segredo ancestral. Aprender a usar conscientemente o poder do som e da palavra. Não se trata apenas de crença, mas de prática diária. Os antigos sabiam que cada palavra é uma onda que nunca deixa de existir. Uma vez pronunciada, ecoa no universo e encontra ressonância dentro de nós. Assim, quando você começa a falar com consciência, percebe que está sempre realizando pequenos rituais, seja para construir saúde, harmonia e prosperidade, ou para alimentar medo, doença e limitação. A escolha está em cada sílaba que você pronuncia. O som é vida. A palavra é criação. E o segredo ancestral está em recordar que aquilo que você fala para os outros e para si mesmo tem o poder de moldar seu destino e reorganizar suas próprias células. Durante séculos, a ideia de que palavras, pensamentos e emoções pudessem influenciar o corpo humano foi vista como superstição, algo reservado ao campo do misticismo e da espiritualidade. No entanto, à medida que a ciência avança, descobertas surpreendentes começam a dar respaldo ao que os antigos já sabiam. Nossas células realmente estão ouvindo. Um dos campos que mais contribuiu para essa mudança de paradigma é a epigenética. Diferente da genética tradicional, que acreditava que o DNA era um destino fixo, a epigenética mostra que nossos genes são influenciados pelo ambiente em que estão inseridos. E esse ambiente não se resume ao ar que respiramos ou à comida que ingerimos. Ele inclui de forma profunda nossos pensamentos, emoções e crenças. O biólogo celular Bruce Lipton, autor de A Biologia da Crença, foi um dos pioneiros em mostrar que nossas percepções podem literalmente reprogramar a atividade genética. Em suas pesquisas, ele observou que células cultivadas em diferentes ambientes reagiam de formas distintas, mesmo possuindo o mesmo DNA. O que determinava o comportamento celular não era apenas a informação genética, mas os sinais recebidos do meio. Traduzindo, nossas crenças e estados emocionais são capazes de ativar ou silenciar genes. Isso significa que frases como "sou doente", "não consigo" ou "tenho azar" não são apenas pensamentos inofensivos. Elas criam um estado interno de estresse, liberando hormônios como adrenalina e cortisol, que enfraquecem o sistema imunológico e alteram a expressão genética. Por outro lado, sentimentos como amor, compaixão e gratidão estimulam a produção de dopamina, serotonina e oxitocina, neurotransmissores que fortalecem o corpo, equilibram o coração e favorecem a cura. Outro campo fascinante é o da psiconeuroimunologia, que estuda a relação entre mente, sistema nervoso e sistema imunológico. Pesquisas revelam que nossas emoções têm impacto direto na imunidade. Pessoas que vivem constantemente sob estresse têm maior propensão a infecções, inflamações e doenças crônicas. Já indivíduos que cultivam estados de alegria, fé e otimismo apresentam defesas naturais mais resistentes e recuperação mais rápida diante de doenças. Um exemplo emblemático vem de estudos sobre pacientes com depressão. Descobriu-se que a tristeza profunda não é apenas um estado psicológico, mas uma condição que enfraquece o sistema imune e altera a produção de células de defesa. O inverso também é verdadeiro. Práticas como meditação, oração e afirmações positivas aumentam a atividade das células NK, Natural Killers, responsáveis por combater vírus e células cancerígenas. A ciência também confirma os efeitos do som sobre a biologia. A cimática, já mencionada, mostra como vibrações sonoras moldam a matéria. No campo médico, terapias com frequências sonoras
estão sendo utilizadas para auxiliar no tratamento de dores crônicas, ansiedade e até mesmo no equilíbrio de batimentos cardíacos. Estudos de ressonância magnética funcional revelam que ouvir música harmoniosa ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer, reduz a pressão arterial e estimula a regeneração celular. Outro dado curioso vem do Instituto HeartMath, nos Estados Unidos. Seus pesquisadores descobriram que o coração possui um campo eletromagnético cerca de 60 vezes mais potente que o do cérebro. Esse campo não apenas influencia nossas células, mas também pode sincronizar-se com o ambiente e até com outras pessoas. Quando cultivamos emoções positivas, o coração emite padrões de coerência que harmonizam o corpo inteiro. É como se o coração fosse um maestro e cada célula, um músico seguindo o compasso. Diante disso, fica claro que não se trata de metáfora. Nossas células realmente respondem às mensagens que enviamos, seja através do que pensamos, sentimos ou falamos. Quando cultivamos pensamentos de escassez, de medo e de dor, programamos nosso corpo para viver em estado de sobrevivência. Mas quando escolhemos palavras de abundância, confiança e amor, criamos um ambiente celular de crescimento e vitalidade. Isso explica, inclusive, fenômenos como o efeito placebo. Milhares de estudos mostram que pacientes que acreditam estar recebendo um tratamento real, mesmo que seja apenas uma pílula de açúcar, apresentam melhoras significativas em sintomas físicos. O corpo responde à crença, como se fosse uma ordem dada às células. Mas o contrário também é verdadeiro. O chamado efeito nocebo, quando a expectativa negativa gera piora real dos sintomas. Ou seja, acreditar que algo vai te prejudicar pode de fato prejudicar. Tudo isso reforça que o segredo não está apenas no que acontece fora de nós, mas principalmente no que acontece dentro. A ciência confirma que nossa biologia é plástica, mutável e altamente sensível às informações que emitimos diariamente. A cada pensamento, a cada emoção e a cada palavra, você está dando comandos às suas células, comandos que podem construir saúde ou doença, vitalidade ou esgotamento, harmonia ou caos. O que antes era visto como um mistério espiritual, hoje encontra respaldo científico. Suas células estão ouvindo você o tempo todo. Você pode não perceber, mas neste exato momento, seu corpo inteiro está escutando cada pensamento que você produz e cada palavra que você pronuncia. Não importa se você diz algo em voz alta ou apenas dentro da sua mente. O impacto é real. Suas células estão recebendo essas mensagens e reagindo a elas. Pense em sua mente como um transmissor de rádio. Cada emoção gera uma frequência. Cada pensamento envia um sinal. Cada palavra cria uma vibração. E quem está sintonizando essa estação o tempo todo? Suas células. Elas não têm filtro para distinguir entre isso é apenas imaginação ou isso é real. Para o seu organismo, tudo o que você sente e pensa é tratado como verdade absoluta. É por isso que quando você repete mentalmente, eu não consigo, o corpo reage com contração, músculos tensos, coração acelerado. O cérebro ativa áreas de estresse e manda sinais de alerta ao sistema nervoso, como se houvesse uma ameaça externa. Da mesma forma, quando você diz, estou cansado, repetidas vezes, suas células assimilam a mensagem como uma ordem de esgotamento, liberando substâncias que reduzem energia e disposição. Agora, observe o lado oposto. Quando você afirma, eu sou forte, eu estou em equilíbrio, eu sou saudável, essas frases funcionam como comandos biológicos. Seu corpo responde abrindo caminhos de regeneração, ajustando a produção hormonal e até melhorando a comunicação entre os sistemas nervoso, imunológico e endócrino. Você sente mais vitalidade porque suas células estão obedecendo ao comando positivo que receberam. Esse fenômeno não acontece apenas no nível mental, mas também emocional. Emoções como raiva, ressentimento ou medo prolongado produzem ondas químicas que inundam o corpo. O fígado, por exemplo, precisa processar o excesso de adrenalina liberada em estados de estresse. O coração dispara em ritmo acelerado e os músculos permanecem em constante alerta. É como se suas células estivessem em guerra. Se essa guerra dura muito tempo, ela desgasta os tecidos,
enfraquece a imunidade e abre espaço para doenças. Por outro lado, quando você cultiva emoções como gratidão, compaixão e alegria, o corpo recebe sinais de segurança. Os hormônios do estresse diminuem, a respiração se torna mais profunda, o coração encontra um ritmo mais coerente. Nesse estado, o sistema imunológico funciona melhor, as células se regeneram mais rápido e até a percepção de dor diminui. O simples ato de agradecer envia uma mensagem poderosa às suas células. Estamos bem, estamos seguros. Isso explica por que práticas como meditação, oração e afirmações positivas têm efeitos tão transformadores. Não é apenas questão de pensamento positivo no sentido superficial, mas de biologia aplicada. Cada vez que você respira profundamente e afirma algo bom sobre si mesmo, você está literalmente treinando suas células a trabalhar em um novo padrão. Um exemplo interessante pode ser visto em atletas de alta performance. Muitos deles utilizam visualizações e frases motivacionais antes de competições. Quando um corredor diz repetidamente, "Eu sou rápido, eu sou forte, eu vou vencer", seu corpo começa a se alinhar com essa mensagem. Os músculos recebem mais oxigênio, os hormônios de performance são ativados e o cérebro se prepara para a vitória. Não é coincidência. Suas células estão obedecendo ao comando mental. Agora, reflita sobre a forma como você fala consigo mesmo diariamente. Você é daqueles que repete frases como "Eu nunca tenho sorte", "Eu sou azarado", "Minha vida não vai para frente". Se sim, talvez sem perceber, você esteja treinando suas células para acreditar nisso, ou pelo contrário, você cultiva frases como "Eu tenho tudo o que preciso", "Meu corpo sabe se curar", "Eu sou capaz". Essa simples escolha faz toda a diferença, porque molda sua biologia em tempo real. É como se houvesse dois mundos possíveis coexistindo dentro de você, um em que as células recebem ordens de medo e limitação, e outro em que recebem ordens de expansão e cura. O mundo que se manifesta é aquele que você alimenta mais. E há um detalhe importante: suas células não apenas escutam palavras, mas também a intenção por trás delas. Se você repete afirmações positivas de forma mecânica, sem emoção, o efeito será limitado. Mas se você coloca sentimento genuíno, se acredita e sente cada palavra, a mensagem chega com muito mais força. As células entendem a emoção como o idioma mais poderoso. Imagine uma orquestra. Cada célula é como um músico, aguardando instruções. Sua mente é o maestro. Se o maestro transmite sinais confusos, medo misturado com esperança, raiva misturada com amor, a sinfonia sai desarmônica. Mas se o maestro conduz com clareza e coerência, a orquestra inteira toca em harmonia. É assim que seu corpo funciona. Suas células apenas seguem o ritmo que você define. Portanto, a grande pergunta é: o que você tem dito ao seu corpo? Quais histórias você tem repetido diariamente? A cada instante, você está alimentando sua biologia com mensagens de destruição ou de criação. Você pode transformar seu corpo em um campo de batalha ou em um jardim fértil de cura. A escolha está em suas palavras, em seus pensamentos e nas emoções que você cultiva. Lembre-se, suas células estão ouvindo agora. O que você vai dizer a elas hoje? Ao longo dos séculos, ciência e espiritualidade foram frequentemente apresentadas como opostas. De um lado, o olhar lógico, mensurável e exato da ciência. Do outro, a dimensão invisível, intuitiva e transcendental do espírito. Porém, se olharmos com mais profundidade, perceberemos que essa separação é uma ilusão criada por nossa limitação de compreensão. Na verdade, a ciência pode ser vista como a linguagem pela qual o divino se revela ao homem, um código cifrado que, pouco a pouco, vamos decifrando. A natureza, em sua ordem impecável, já é ciência em ação. As leis da física, da biologia e da química são manifestações visíveis de um princípio universal invisível. Quando Isaac Newton descreveu a gravidade, não criou uma lei. Apenas descobriu uma lei que já estava ali desde o início dos tempos, sustentando a dança dos planetas e a queda de uma simples maçã. Do mesmo modo, quando Albert Einstein formulou a teoria da relatividade, ele não inventou o tempo e o espaço curvando-se, apenas traduziu em palavras humanas um mistério que sempre existiu. Aqui encontramos o ponto essencial.
A ciência é uma tradução do mistério em linguagem racional. É como se estivéssemos diante de um livro sagrado, escrito pelo próprio universo, e cada descoberta fosse a leitura de uma nova página. Porém, o livro é infinito, e por mais que avancemos, sempre haverá mais a ser desvendado. Mas por que então a ciência, muitas vezes, parece distanciar-se da espiritualidade? Isso acontece porque o homem moderno, ao se encantar com o poder da razão, passou a acreditar que somente o que pode ser medido e comprovado existe de fato. Assim, aquilo que não cabe em fórmulas ou equações foi descartado como ilusão ou superstição. No entanto, a própria ciência, em seus avanços mais ousados, começa a apontar para algo além da matéria. A física quântica, por exemplo, revelou que a realidade não é tão sólida e estável quanto parecia. No nível subatômico, tudo é vibração, energia, possibilidade. A matéria é apenas uma condensação momentânea de algo muito mais sutil. O observador influencia o resultado do experimento, como se a consciência participasse da construção do real. Esse ponto de encontro entre ciência e espiritualidade é como uma fresta pela qual o mistério volta a se revelar. Talvez o divino sempre tenha estado ali, escondido nos números, nas fórmulas e nas partículas invisíveis. Outro exemplo está na biologia. O estudo do DNA mostrou que toda a vida na Terra compartilha um mesmo código básico. De bactérias a seres humanos, todos somos parte de uma grande família universal. Isso ecoa antigas tradições espirituais que afirmavam a unidade de toda a criação. O que antes era dogma religioso, somos todos um, hoje encontra respaldo em laboratórios de genética. A astronomia, por sua vez, nos mostra a vastidão do cosmos. Telescópios revelam galáxias a bilhões de anos-luz de distância, cada uma contendo trilhões de estrelas. Essa perspectiva nos convida à humildade e à contemplação, como faziam os místicos ao olhar para o céu noturno. O mesmo assombro que guiou profetas e visionários move hoje cientistas que investigam os confins do universo. O desafio, portanto, não é escolher entre ciência ou espiritualidade, mas aprender a ver que ambas são reflexos da mesma busca, compreender o mistério da existência. A ciência nos dá mapas, cálculos e medições, a espiritualidade nos oferece significado, propósito e direção. Quando unimos as duas, começamos a perceber que o divino não está distante, mas se manifesta em cada átomo, em cada lei natural e em cada descoberta humana. Dessa forma, a ciência deixa de ser apenas um instrumento de controle ou progresso material e se torna uma ponte para o sagrado. Ela nos mostra que não estamos diante de um universo caótico, mas de uma sinfonia cósmica em perfeita harmonia. A compreensão das leis naturais não nos afasta de Deus, mas nos aproxima dele, pois revela o engenho de sua criação. Em última instância, ciência e espiritualidade são como duas asas de um mesmo pássaro. Uma sem a outra não permite voo pleno. Somente quando equilibramos o rigor da investigação racional com a profundidade da experiência interior é que conseguimos contemplar o horizonte maior, a unidade do todo. Assim, podemos dizer que a ciência é a linguagem do divino, e cada equação, cada descoberta, cada avanço tecnológico é um sussurro de Deus, convidando a humanidade a compreender um pouco mais de sua obra. Cabe a nós aprender a ler esse idioma com reverência, sem arrogância, reconhecendo que, por trás de todo o conhecimento adquirido, ainda existe um oceano infinito de mistério.